Olá, seja bem-vindo à Casa dos Binéia no Sim. Está começando para todo o Brasil em rede nacional de televisão pelas antenas parabólicas e para Grande Curitiba no canal 57.1 pela Top TV, o programa ANUSIM Brasil. E aqui conosco, no estúdio, já recebemos ele, Ranor Ben Davi. Shalom, shalom, o pessoal que nos acompanha hoje, para falarmos mais uma vez e agora para entendermos o que tem que ver o Brasil com tudo isso que estamos falando dos criptojudeus e dos ANUSIM. Shemuel Zakai, presidente da Associação ANUSIM Brasil, também está conosco. Seja bem-vindo, Shemuel. Olá, Shimon. Olá, Ranor. Olá, você que nos acompanha. Mais uma vez, estaremos então trazendo essa rota de fuga, né, em que a descoberta e a exploração do Brasil colônia vai dar oportunidade a esses judeus que estão sofrendo ali com as conversões, com a Inquisição, com a perseguição, como povo de segunda classe em Portugal, Shimon. Afinal de contas, a Europa estava borbulhando. Eram os tempos das conquistas, das expedições, né? A rota... a corrida, né? A rota das especiarias já tinha sido... descoberta, né? O Brasil já estava na iminência de ser descoberto e esses judeus já se encontravam numa situação insustentável ali em Portugal. A partir daquele momento começa então uma evasão judaica da Europa. Ou seja, com as expedições que vai descobrir o Brasil, vai iniciar um processo de exploração, né, que vai dar sequência, Shimon, a um processo de colonização, né, da ordem dada por Dom Manuel, seguida por Dom João, que dá a Afonso de Souza a colonização do Brasil. Ou seja, isso começa a trazer milhares e milhares de judeus que até então são cristãos novos, não são mais judeus, são os cristãos novos, que passam a colonizar o Brasil. Shemuel, permita-me fazer uma pausa na história. Esse é o nosso terceiro programa na Top TV. Então vamos recapitular para as pessoas que começaram a nos acompanhar hoje. Nós estamos falando sobre a história do povo judeu e a expulsão destes judeus da Península Ibérica, que corresponde a Portugal e Espanha. Os judeus foram expulsos no ano 70 da sua terra, do seu estado Israel. E dali se espalharam por várias regiões, dentre essas tantas regiões, na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Na Espanha foi instaurada a Inquisição por Fernando e Isabel de Aragão. E esses judeus, no final de todo aquele movimento, foram expulsos da Espanha, indo a Portugal. Em Portugal, a Inquisição foi instaurada porque o rei português, Manuel I, queria criar uma aliança com o reino espanhol, através de um casamento, né, com a infanta de Aragão. E ele insistiu nisso, né, e ele tinha que decidir, judeus ou uma aliança com a Espanha. E aí chegamos nesse momento, Shemuel, que é justamente quando começa o processo de colonização e os judeus aproveitam essa oportunidade para buscarem. Em todo esse trânsito, os judeus estão sendo roubados, saqueados, massacrados. Não só das suas fortunas, da dívida que esses mesmos estados tinham com eles. Agora eles estão sendo roubados a identidade, porque não tinham mais permissão de serem judeus, de se tratarem como judeus. Era crime, né? Ser judeu. Tornou-se crime, né? O judaísmo, ou ser judaizante, se tornou crime. Então, já em Portugal, eles são convertidos a cristãos e a cristãos novos, ou seja, da segregação que vai se manter por séculos entre cristãos velhos e cristãos novos, de que nunca serão uma mesma sociedade, né? Se você quer compreender um pouco mais da história, entre em nosso canal no YouTube
Anunciem Brasil. Tá aqui no vídeo, a descrição, o link, onde você poderá acompanhar os 2 primeiros programas completos lá no YouTube. Mas seguimos aqui então, Shemuel, com a vinda destes judeus, Hanor, para o Brasil, né? E aqui chegaram, e aí agora nós vamos entender um pouco de como foi esse processo da chegada dos judeus no Brasil e o que foi que aconteceu. Temos que destacar também uma coisa, ¿no? Que o judeu, ele não é burro, ele aproveita as situações, não? E por que o Brasil? Por que o Brasil? Por que vir para o Brasil? Porque tinha mais opções. Tinha o México, tinha outros países da América e também tinha Holanda. Holanda estava recebendo os judeus, especificamente do Portugal, eles estavam recebendo esses judeus lá. Marrocos. Tinha muitos outros países que tinham, os judeus tinham a oportunidade de sair e viver uma vida, entre aspas, tranquila, não? Por que o Brasil? E foi que eles descobriram que existia a cana-de-açúcar aqui e poderia trazer um bem-estar econômico maior para essas comunidades que iam nascer dos criptos judeus, não? Eram pioneiros em desenvolvimento, principalmente econômico, estavam de olho, né? Os judeus já financiavam as expedições, os judeus construíam as caravelas que serviam para a exploração, os judeus financiavam as construções de portos. Então, no Brasil não seria diferente, e era uma terra promissora, né? Era uma terra que, entre aspas, estaria fora dos olhares da Inquisição. Ou seja, aquele cenário de corrida expansionista e econômica dos tratados que tinha entre Portugal, Espanha e os ingleses, a exploração da África, das capitanias estabelecidas pelos portugueses, das Índias, né? Comércio de escravos. E agora nós temos o pau-brasil, né? O pau-brasil, a madeira cobiçada e que se tornou o principal objeto de exploração. Ou seja, o modelo que Portugal mantinha das Índias e da África era de explorar os seus recursos naturais. Agora, Dom João e Dom Manuel vêem a oportunidade de colonizar, diferente do que foi feito com a África e com a Índia. Ou seja, de estabelecer uma extensão do reino de Portugal nesse novo mundo descoberto. E que para os judeus, nesse momento, é a oportunidade de novo mundo. É assim que vai funcionar com as outras colônias, das outras explorações, né, espanholas e as descobertas americanas, né, e também nos ingleses. E os judeus chegando no Brasil, a princípio, vislumbravam um momento de esperança, de paz, de tranquilidade, mas caíram do cavalo rápido, né? A Inquisição veio atrás, os inquisidores. Não existiu um tribunal do Santo Ofício aqui no Brasil, mas os inquisidores eram destacados, né, de Espanha e Portugal, para fiscalizarem esses cristãos novos. Lembrando que esses judeus que partiram de Portugal e Espanha, agora por último de Portugal, eles não chegavam aqui como judeus. Eles chegavam aqui como já convertidos cristãos novos. Porque aqueles judeus que não se convertiam, eles eram mortos, eles eram já era torturados, era crime, enfim. Então todo judeu, naquele tempo, daquele território, era um cristão novo. Exato. E chegavam aqui como tal, né? Eu sou um cristão novo, e tentavam manter as aparências. Inclusive existiu uma série da Rede Globo chamada A Muralha. E retrata justamente a chegada desses Bnei Anussim, desses cristãos novos. Há uma cena muito engraçada na internet dessa série, onde um cristão novo quer entregar o outro, porque ambos disputam a mão da mesma mulher, né? Então um acusa o outro de judaísmo para tentar derrubar ali o seu opositor. Para frustrar, né? Para frustrar ali relação amorosa, a sua conquista. Então, A Muralha retrata esse momento. Chica da Silva. Chica da Silva, né? Temos várias produções brasileiras que retratam. Agora, por incrível que pareça,
essas produções falam dos cristãos novos, mas isso passou batido, né, da visão dos brasileiros, né? Porque é tratado com humor, é tratado ali de uma forma um pouco fantasiosa, né? Então isso não era levado muito a sério. Exato. Mas a história foi muito séria, né? Agora nós temos então nesse modelo que passa de um modelo de simples exploração para colonização. Então, que é o que dá oportunidade a esses judeus a desenvolverem no Brasil, continuarem de perto explorando essas riquezas e também estabelecendo a usina de cana, a exploração do açúcar, né, das usinas que iam se estabelecendo em Recife. Recife vai se destacar também pela presença dos holandeses, né? Logo exatamente. Depois, em 1620. Conhecendo, né, esse potencial brasileiro de produção de cana-de-açúcar, os holandeses invadem o Recife. E esses holandeses que na história, no meio acadêmico, é retratado como meros holandeses, na verdade eram judeus. De aí nasce a primeira sinagoga na América do Sul, a primeira sinagoga estabelecida e que ainda se mantém, que é a Cajal Sur Israel, não? Exatamente. A primeira das Américas. Das Américas. Então, vemos também a importância da história, que realmente aconteceram todos esses que estão sendo falados, não? E temos um número interessante, não? Que sempre é falado, sempre tentamos falar esse número. De cada 3 exploradores, pelo menos um era judeu, que era cripto-judeu, não? Esse termo que estamos utilizando na atualidade. Um cristão novo. Então, você, que nós vivemos aqui na América do Sul, vivimos em uma cultura e uma raça que você não pode diferenciar um do outro. Somos uma mistura realmente ao final. Então, esse 1 de 3 poderia ser na atualidade a metade ou até mais, que você tenha algum parentesco genealógico com essas pessoas que vieram do criptojudaísmo. Na verdade, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, né, que ele escreveu Raízes do Brasil, ele vai estudar o comportamento dos portugueses, dos brasileiros, comparando com Espanha, com os ingleses, arquitetura, trabalho, enfim. Ele vai definir que para cada 4 portugueses que estavam no Brasil, 3 eram cristãos novos. Para cada 4, 3 eram cristãos novos. É o que explica 1/5 da população brasileira ter essas origens, né? Ter essa herança genética, né? E a alma judaica, por que não? E pasme você que está nos acompanhando com essa informação, 40 milhões de brasileiros possuem uma ascendência judaica. Este é o resultado de tudo aquilo que aconteceu há 500 anos atrás e hoje é sabido através de pesquisadores. A última pesquisadora, grande pesquisadora, Anita Novinsky, falecida, né? É uma grande referência nessas pesquisas atuais, né? Do mundo. Então, voltando ali àquele momento da chegada dos judeus ao Brasil, se dava por interesses econômicos, se dava por interesses em liberdade religiosa, vamos colocar assim. Então, instituiu-se ali os cristãos novos, ou cripto-judeus. Cripto-judeus por quê? Que escondiam suas verdadeiras intenções. Samuel, e é interessante nós deixarmos aqui essas informações para os nossos telespectadores, né? Como era esse processo de cripto-judaísmo? O que acontecia? Shimon, para começar, sobre a cultura brasileira, né, que é cripto-judaica, está acontecendo um fato no Afeganistão em que o Talibã acusa os Estados Unidos de estar levando a cabeça do Afeganistão. O que é isso? Eles estão levando o cérebro, eles estão levando as pessoas que têm posse do conhecimento, da ciência, da tecnologia, ou seja, todos os afegãos úteis estão sendo levados pela OTAN. Foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com os alemães, né? Engenheiros alemães. E é o que está acontecendo na colonização do Brasil. Quem são esses cristãos novos que estão chegando aqui? Aí nós vamos explorar, no outro programa, obviamente, sobre os judeus que construíram o Brasil. Exatamente. Quem são essas cabeças, né? Por que o Brasil tornou-se
ele não se dividiu. Por que ele se tornou uma democracia forte até hoje, com esses mais de 500 anos de história? Porque nós vamos entender as cabeças desses exploradores, quem são, né? E de que forma que tudo isso foi desenvolvido. Agora, Shimon, as perseguições narradas no último programa mostra que a cultura cripto-judaica ela é resultado de um olhar indiscreto dos cristãos velhos. Ou seja, esses judeus que foram convertidos ao cristianismo, eles ainda mantinham suas convicções, a sua identidade judaica. Era recente, né, Shimon? Era muito recente. Eles guardavam os sábados, eles faziam a circuncisão, eles faziam as festas de Yom Kippur. Tinham restrições alimentares, respeitavam isso. Cumpriam com a dieta judaica de abstenção, praticavam a Páscoa judaica, o Pessa. Então tudo isso, a purificação, o banho ritual, tudo isso escondido dos olhares indiscretos dos cristãos velhos. E começaram a desenvolver práticas que disfarçavam, né, os seus ritos judaicos. Que já eram estudados pelos inquisidores. Então, como nós falamos há pouco, os judeus vieram para cá, mas a Inquisição também veio através dos seus inquisidores, né? E quando os inquisidores não estavam presentes no lugar, eles elegiam monges, padres, pessoas adeptas daquele movimento para fiscalizarem, né, aqueles moradores e se ali não havia prática de judaísmo. Agora, quais eram as técnicas, Shemuel e Hanor, para identificar estes criptos judeus? Existiam formas específicas de reconhecer as práticas judaicas. E estes inquisidores, estes espiões, eles eram incentivados a fazerem isso. Os vizinhos, que, mais uma vez, ficavam com os bens daqueles que eram pegos praticando o judaísmo. Era um objeto de cobiça. Então descobrir um cristão novo praticando o judaísmo, sendo judaizante, era um incentivo fiscal para quem denunciava, né? E isso forjou, Shimon, então, a criação desses, o que chamamos de criptojudaísmo, né? Que é esconder essas faces de comportamento judaico longe desses olhares. Ou seja, eles tinham que fazer tudo, o Shabat, a circuncisão, tudo escondido, né? O sábado tem o seu ritual de identificação. Ele inicia ao entardecer da sexta-feira e termina à noite de sábado. Então, a forma como encontrar um judeu era nas roupas que eles vestiam, né? A forma com que eles se comportavam, a né? preparação do dia anterior, ou seja, a sexta-feira de manhã até as 12, toda a limpeza que se fazia da casa, a limpeza das roupas, tudo isso, toda a preparação também era um sinal do judeu. Hanor, tomar banho todo dia era uma prática judaica. Era uma distinção. Era uma distinção. Então os judeus, eles tinham que disfarçar. Visto que o judaísmo ele traz esse cuidado com a saúde, com a limpeza, com a higiene, até porque para o judeu estudar a Torá, estudar a sua religiosidade, praticar, ele tem que fazer isso limpo, né, de banho tomado. Então, até o banho, o excesso de banho, denunciava a prática judaica. Exato. Entre outras muitas tradições e costumes. Até a troca de roupas íntimas, né? De que os cristãos velhos não tinham esse costume. Um costume, Shemuel, muito interessante dos judeus, porque aí começaram os testes com as famílias de cristãos novos. Por exemplo, em algum momento, né, numa determinada data, eles eram convidados a uma refeição festiva e nessa refeição era servido carne de porco. Para quem não sabe, para você, telespectador, e não conhece os costumes judaicos, o judeu é proibido pela Torá, pela lei judaica, de comer carne de porco. Então esse teste era aplicado nestas famílias de cristãos novos. Exato. Quando surpreendidos, irmão, num jantar
eles desenvolveram as gavetas nas mesas. Ou seja, eles tinham utensílios sagrados ou alimentos que eles podiam sacar a qualquer momento de uma visita inesperada. Ou seja, eles sacavam da gaveta uma feijoada e convenciam o cristão velho de que eles eram bons católicos. Você já deve ter visto esse tipo de móvel, né, mesa, com gaveta. Né? Você deve ter visto, já deve ter conhecido isso. E entre outros objetos que aí foram adaptados por essas tradições cripto-judaicas, né? No Nordeste, Shemuel, vamos voltar um pouquinho na história, antes de finalizarmos esse programa de hoje. Os judeus chegaram no Nordeste, né, brasileiro. Então, no Nordeste, nós temos um número maior e significativo de tradições e costumes cripto-judaicos. Exato. O Nordeste vai receber essas navegações e, por muito tempo, o Brasil vai explorar a sua costa marítima, né? Então, toda a região do Nordeste vai receber esses judeus. Recife, Bahia, né, por onde começam a chegar Rio de Janeiro. E então o Nordeste ele é rico nessas tradições. Natal, Rio Grande do Norte, Maceió, todos esses estados que são costas marítimas. Então é muito presente a essas tradições cripto-judaicas, cripto-judaicas que são nada mais e nada menos do que a cultura brasileira, né? Exatamente. Que é objeto de estudo de universidades israelenses e americanas. Então, dentre esses costumes, nós podemos relatar aqui vários costumes e tradições, como, por exemplo, acender uma vela na sexta-feira. Isso era observado. Se aquela família, se a matriarca daquela família tinha o costume de acender uma vela na sexta-feira. Aí é o seguinte, o que os judeus, com o passar do tempo, desenvolveram? Eles ocultaram... Por que acende a vela, né? Antes de tudo, é um costume judaico acender velas na sexta-feira para receber o sábado, o dia sagrado para o judeu. Com o passar do tempo, os cripto-judeus desenvolveram essa tradição, ocultaram o objetivo de receber o sábado e acendiam a vela para o santo. Quem era esse santo? Era o Shabat. O Santo Shabat. Entre outros costumes parecidos. A alimentação, né? Mudou-se a alimentação. Por exemplo, uma das formas de reconhecer se aquela família era praticante de judaísmo era a refeição que eles faziam no sábado. A refeição festiva, comemorativa de Shabat, né? Então, por exemplo, o cozido de carne era uma refeição especial porque o judeu, ele santifica o sábado comendo uma refeição especial, a carne, né? A carne servia para santificar o sábado. Carne, o picadinho. Né? Ou o peixe, né? Que era muito presente. A forma de se vestir nesse dia. E também o preparo do frango, da forma como abatia, né, esse animal, era diferenciado dos cristãos velhos. Porque era necessário uma reza que era feita. Eles faziam uma reza e, na sequência, eles cortavam o pescoço da galinha e derramavam o sangue todo no chão e enterravam aquele sangue, que é uma forma da shritá, de como os judeus ainda hoje fazem o abate do animal. Shemuel, no próximo programa nós voltaremos falando mais agora sobre essas tradições e quem eram as famílias que desenvolveram. Existe uma lista gigantesca de nomes familiares, sobrenomes que identificam quem eram esses cripto-judeus. No próximo programa nós falaremos mais neste quadro. O programa continua, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com outros quadros para você. Não saia daí. Olá! Quer ter contato mais próximo com a Sinagoga no Sim Brasil e receber todas as informações da comunidade diariamente? Estamos disponibilizando o nosso grupo de WhatsApp através do número que aparece na sua tela. Ou, se preferir, aponte a câmera do seu celular
para o QR Code e seja direcionado diretamente para o nosso grupo. Quer falar diretamente conosco via chamada de voz em horário comercial, das 9 às 18? Ligue para o contato 42 999 20 0747. Ou, se preferir, use o serviço de e-mail e nos contate pelo seguinte endereço: contato@anusimbrasil.com.br. Esperamos por você! Olá! Quero convidar você a conhecer o aplicativo Anusim Brasil. Tenha todas as informações da Casa dos Belém Anusim na palma de sua mão. Vídeo, áudios, textos, calendário das festas, notícia de Israel e ainda você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo diretamente pelo aplicativo. O aplicativo Anusim Brasil está disponível nas plataformas Android e iOS. Baixe agora mesmo e tenha acesso aos conteúdos exclusivos. A Associação Anusim Brasil se expandiu e hoje se encontra em diferentes cidades. Nossa sinagoga já está na capital paulista, na Avenida Paulista, próximo ali à Consolação. Também estamos na capital do Paraná, em Curitiba, no centro da cidade. Também é fato que estamos em Criciúma, Santa Catarina, bem como na cidade de Imperatriz, no Maranhão. E também estamos em Campinas, no estado de São Paulo. Na cidade de Campinas você encontra uma sinagoga Anusim Brasil. Também no Distrito Federal, em Brasília, você pode participar do nosso Minyan, da comunidade ali constituída, como também no Paraná, ainda em Ponta Grossa, próximo a Curitiba, da onde produzimos os nossos conteúdos. Além de todas estas cidades onde nós temos sinagogas já estabelecidas e prontas para recebê-lo, nós estamos em centenas de cidades com os nossos representantes. A Casa dos Belém Anusim está contando a história que nunca foi contada. A nossa história dos Belém Anusim. Por isso, convido você, telespectador, para participar da realização e da manutenção deste programa. Seja um patrocinador da nossa programação e contribua com este projeto de conscientização dos milhares de brasileiros que possuem uma ascendência judaica e que aguardam um despertar de suas almas. Faça sua doação através dos dados que aparecem na sua tela. Shalom! Quero convidar você para conhecer o nosso canal no YouTube, a TV Anusim. Acesse no link que aparece no seu vídeo ou aponte a câmera do seu celular para este QR Code, seja direcionado diretamente para o nosso canal. Este canal proporciona a você programações diárias em vídeo. Acesse, inscreva-se no canal, ative as notificações. Anusim Brasil no YouTube ou Sinagoga Anusim Brasil. Você encontra a página oficial da Sinagoga Anusim Brasil no Facebook, também com publicações diárias e novidades, e também temos toda a rede de amigos e associados ligados ali no Facebook Anusim Brasil, que serve como ferramenta de compartilhamento de nossos conteúdos. Mantenha contato conosco através destas ferramentas, das redes sociais, e fique ligado, fique por dentro das principais novidades e acontecimentos da Sinagoga Anusim Brasil. Vamos falar de comida judaica? Leandra Barbieri traz a você as melhores receitas da culinária judaica. Fique agora com o quadro
Comida judaica. É com você, Leandra. Olá, bem-vindo à Casa dos Beneiros Sim. Meu nome é Leandra e vamos falar de comida judaica. Nessa parte 3, as receitas do menu de Rosh Hashanah, a sobremesa, uma torta de maçã. Ela tem a base nas tortas de pasta frolla da Itália. Muito fácil de fazer. Vamos lá? Nós vamos precisar de farinha. Esta é de arroz, mas pode ser farinha comum. Manteiga, o quanto baste para fazer a massa que vai no fundo da torta. 3 ovos, 1 xícara de açúcar, meio litro de leite, 2 colheres de sopa de maisena, essência de baunilha e maçãs fatiadas, o quanto baste. Nós vamos começar fazendo a massa. Fundo da torta. Vou botar aqui 1 xícara de farinha e manteiga, até eu conseguir dar uma consistência de massa maleável. Melhor aqui vai ser usar a mão mesmo. Vou colocando manteiga até eu chegar no ponto que eu quero, para montar o fundo da forma. Eu vou lembrar para vocês que a farinha de arroz tem uma textura diferente da farinha de trigo. Talvez você precise de outras medidas de farinha e manteiga para dar o ponto da massa. Nós vamos pegar uma forma, dessa que solta o fundo. Vamos ajeitar bem a massa no fundo. Agora, nós vamos botar no forno por uns 10 a 15 minutos para dar uma firmada na nossa base. Vamos mexer bem. Agora nós vamos para o forno, o fogo. Agora nós vamos levar ao fogo. Nós vamos juntar uns 450 ml de leite. Vamos deixar um pouquinho do leite para diluir o amido de milho. Vamos deixar aquecer. Quando estiver mais aquecido, misturamos o leite com o amido. E agora mexendo sempre até engrossar. O nosso creme já endureceu, já ficou consistente. Agora nós vamos esperar. Nós vamos tirar a nossa base da massa do forno e vamos montar a torta. Agora nós vamos colocar o recheio. Nós vamos usar as fatias de maçã para formar uma flor. Por último, mas não menos importante, polvilhar açúcar Nós colocamos açúcar, nós vamos levar ao forno por mais uns 10 minutinhos para assar a maçã. E aqui está a nossa torta de maçã para Rosh Hashanah. Espero que você tenha gostado da nossa sugestão de cardápio para a festa. Não esqueça, são 3 vídeos. Shalom! Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vive luz santa en la Se você gosta e aprecia a língua sagrada do povo de Israel, acompanhe agora com Hanor Ben Levi as dicas de hebraico. É com você, Hanor. Hoje nós iremos falar sobre a letra Mem. A letra Mem é a 13ª letra do alfabeto hebraico. Seu valor numérico em gematria é 40. Também ela é uma das 5 letras do alfabeto que tem 2 formas de se escrever. Amém no começo ou no meio de uma palavra e Amém no final, mais conhecida como Mem Sofit. Na Cábala, se diz que dos significados principais destas letras é Maim, água. De fato, se você soletrar a letra Mem no hebraico e a palavra Maim, você consegue ver o parecido das duas.
Só que no caso da palavra mãe, ela tem uma yud no meio da mesma, indicando a presença do trabalho de Deus na sua criação. Também um dos significados cabalísticos da mesma é de um lugar onde morar, como na palavra Mishkan, tabernáculo, ou Mahané, acampamento. A utilização da letra Mem no hebraico atual e o bíblico, a letra Mem, se colocada no começo de uma palavra, é usada para indicar a origem ou posição de algo ou alguém. Por exemplo, da casa, mi vai tá. E eu sou do Brasil, ani mi Brasil. Também é muito comum utilizá-la para fazer perguntas juntando-a com outra letra, como no caso da palavra ma, que significa que, ou mi, que significa quem. Semanalmente traremos a você dicas especiais de filmes e produções judaicas. Tudo isso faz parte do seu desenvolvimento e conhecimento do mundo judaico, não só religioso, mas também cultural e histórico. Acompanhe as dicas com a Dara. A dica de hoje é uma série que está conectada com o judaísmo. Estrelada por Al Pacino, Hunters é uma série da Amazon que acompanha um grupo de caçadores de nazistas em Nova York, no ano de 1977. Eles descobrem que existem vários nazistas conspirando para criar o Quarto Reich nos Estados Unidos. Com isso, iniciam uma jornada cheia de sangue para interromper o plano genocida. Hunters não tem um conteúdo super documental, mas direciona os espectadores a se aprofundarem em alguns eventos e grupos históricos que foram sim reais. A série é composta por bastante ficção, mas também toca em alguns momentos e pessoas que realmente existiram na Segunda Guerra Mundial. Isso vai desde a visita ao escritório de Simon Wiesenthal até a introdução do diretor da NASA e a investigação sobre a Operação Paperclip. Esta série está disponível no Amazon Prime. A Associação Anusim Brasil traz a você, através do programa Anusim Brasil, o melhor das pérolas judaicas com Benjamin Zait. Com você, Benjamin. Rabi Zushia, o pecador. Quando Rabi Zushia, de Anípoli, presenciava uma pessoa cometendo um pecado, jamais a repreendia. Em vez disso, esperava até que a pessoa estivesse perto dele e começava a dizer para si mesmo: Zusha, como você pode cometer tal e tal pecado, Zusha? Não percebe que terá que prestar contas das suas ações no mundo vindouro? Que vergonha, Zusha! Repetia isso inúmeras vezes, chorando amargamente. Até que a outra pessoa percebia a gravidade do seu pecado e se arrependia. Outra, repetindo a si mesmo. O Maguid de Kelm tinha um certo número de sermões que repetia frequentemente. Um pecador que não se arrependera certa vez perguntou-lhe: Rabi, por que sempre repete os mesmos sermões de novo e de novo? Por quê? Retorquiu Maguid. Você repete os mesmos pecados, de novo e de novo. Outra. Nosso dever. Um homem foi certa vez chorando ao Rabi Asher de Stolim. Havia cometido um daqueles pecados para os quais o arrependimento não é suficiente para purgar a ofensa. Rabi Asher disse-lhe: que diferença deveria fazer para você? É seu dever arrepender-se de qualquer forma e não se preocupar se o seu arrependimento é aceito ou não. Se teme perder o seu lugar no mundo vindouro, saiba que 1 hora de arrependimento neste mundo vale mais do que todo o mundo vindouro. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e de inscrever-se no nosso canal no YouTube e de ativar as notificações. E seja um mantenedor desse projeto Beneno, sim. Shalom. A Associação Anusim Brasil também promove o retorno às raízes judaicas. Para todas as pessoas que já estão isentas de outras filosofias, de outras religiões e que já está fazendo o retorno
as suas origens, ela tem um início com o ciclo de um ano, onde ela cumpre todo o ciclo de uma leitura da Torá, também os 55 Shabbatot. Nesse um ano, ela também está sujeita a guardar as festividades judaicas especiais. Tudo isso faz parte desse ciclo de iniciação e de retorno às raízes, para que só então, no final desse período, a pessoa seja avaliada, que culmine o seu retorno, então, com a Brit Milá. É um processo que leva tempo e vai depender muito da proximidade que o indivíduo tiver da sinagoga ou não. O programa Anunciem Brasil continua e agora eu apresento a vocês nosso quadro Ética Judaica com Yoel, trazendo os melhores comentários sobre esse assunto que é tão importante dentro do judaísmo. É com você, Yoel. Shalom! Sejam bem-vindos à Casa dos Beneiros, sim. Vamos falar de defunto. Você tem medo de defunto? Medo da morte? Bom, preste bem atenção sobre esse assunto. É muito interessante. Vamos falar um pouco sobre a morte. Hoje, mais diretamente sobre o morto. Como se fala uma frase conhecida de muita gente: não trazemos nada e não levamos nada deste mundo. Então preste muita atenção e é muito interessante esse assunto. Cuidado e respeito com aquele que acaba de morrer. São atitudes tomadas em todas as religiões. Mas os rituais pós-morte, em algumas delas, elevam o zelo com o falecido e preservam as tradições distintas e até curiosas. É o caso do judaísmo, em suas leis mosaicas, que conservam há milênios os mesmos procedimentos no momento da despedida da pessoa falecida. Anunciada a morte de um judeu, a primeira providência da família é comunicar o Hevra Kadisha. É um grupo de voluntários que orienta e realiza todos os procedimentos funerários. A preparação do corpo é conhecida como Tahara, momento da purificação. Um banho cuidadoso, um banho minucioso com água pura e feito cuidadosamente pelo grupo, enquanto preces são feitas, recitadas, pedindo perdão em nome do falecido, pelos possíveis pecados que possa ter cometido em vida. A tradição segue o que diz o livro de Eclesiastes: assim como veio, assim irá. Para os judeus, a passagem designa o tratamento semelhante ao dado aos recém-nascidos, que são imediatamente lavados quando saem do útero, para que fiquem fisicamente limpos e espiritualmente puros. Para os judeus, o mesmo deve ser feito no momento da partida, no momento do falecimento. No antigo tempo, o sumo sacerdote usava uma simples vestimenta de linho branco no dia mais sagrado do ano, Yom Kippur, o único dia em que lhe era permitido entrar no Santo dos Santos. Lá ele confessava a Deus e pedia perdão divino pelos seus pecados e pelos pecados do seu povo. E quando a pessoa morre, também ela vai ao encontro do Criador com uma roupa, envolta numa simples roupa branca, símbolo de humildade e pureza. Mais ainda, enterrando ricos e pobres em vestes iguais, simples, pois sem qualquer ornamento, ressaltamos um dos grandes valores judaicos e universais, a igualdade social. Bom, na morte, ninguém é melhor que ninguém. Todos somos iguais. Nada trazemos e também nada levamos deste mundo. Mas deixamos lembranças, recordações, memórias do coração das pessoas. Deixe boas lembranças, isso é bom. Deixe boas recordações. Shalom. Todas as semanas, o programa Anunciem Brasil trará a você o melhor dos salmos. Na apresentação deste programa, nós temos Juan Pablo Leguizamón, o nosso rabi, que trará
o melhor dos salmos para o seu dia a dia. Os salmos na prática. É com você, Yohanan. Shalom aos nossos internautas. A Nusim Brasil apresenta mais um salmo para a sua devoção espiritual. Salmo 102 ainda. Nosso tema hoje, não estamos só. Shalom a você que nos assiste. Vamos para este salmo. Vamos extrair dele algum alimento espiritual que necessitamos. O pássaro Kehat, mencionado no Salmo 102, vivia no deserto e emitia um canto triste com um lamento. O pássaro Cos vivia longe dos lugares habitados. Provavelmente era da família das corujas. Quando comparamos este salmo à nossa vida, tem a mensagem para nos elevar e nos fazer entender o que precisamos realmente. Não podemos viver isolado como o pássaro Kehat, emitindo lamentos lamentáveis, deixando: ninguém me ama, ninguém liga para mim, sou um miserável, um abandonado, sozinho, sem amizade. Todos me desprezam. Ouça o que diz esse salmo. Adonai, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso, não me esqueço às vezes me esqueço até de comer o meu pão, diz o salmista, por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Você mesmo pode terminar a leitura do Salmo e extrair mais edificação para a sua vida. O empobrecimento materialmente e espiritualmente pode ser reabilitado. O próprio Salmo, quando emitimos confiança e esperança no Eterno, só esse fato nos reabilita para retomar a alegria. Não sentir-se como o pelicano ou como o pardal, que perdeu sua companheira. A TV Anusim Brasil trabalha em favor do isolado, que não tem sinagoga, congregação ou grupo. Levamos a você conforto, renovamos a tua esperança, recordamos para você as promessas do Eterno. Fique ligado às palavras do Salmo, são nossa companhia a todo momento em que nos sentimos debilitados e sozinhos. E até sem querer se alimentar, como diz o Salmo. Hashem esteja contigo nesta noite e dia, seja a hora que você estiver ouvindo esta mensagem. Neste novo ano que iniciamos. Yohanan Shaul, Shalom. Usando a tecnologia de ponta em nossos estúdios de gravação, nós disponibilizamos diariamente programações voltadas exclusivamente a você, Bnei Anusim. A programação do Shabbat tem início às sextas-feiras, a partir das 19 horas, que dá a oportunidade de todos para o recebimento do Shabbat, Kabbalat Shabbat. Na manhã de sábado, a partir das 9 horas da manhã, nós temos o serviço de Shacharit Shabbat, das rezas, das orações públicas de Shabbat, seguido do serviço e da leitura pública de Torá e da explanação da Parashá da semana. No encerramento de Shabbat, nós temos a leitura dinâmica de Pirkei Avot, também do Kitsur Shulchan Aruch, acompanhado do encerramento de Shabbat com a Havdalah,
e faz a separação do santo e do profano. Reúna as crianças na sala, porque vai começar o Anusim Kids, uma programação voltada para o seu pequeno, trazendo histórias ilustrativas da Torá e a sabedoria judaica. Continue conosco. Olá, Shalom crianças, sejam bem-vindos ao Espaço Anusim Kids. Meu nome é Dara. Meu nome é Ali. E hoje vamos contar uma linda história de Sukkot. Era uma vez um homem muito caridoso. Um dia, no último dia de Sukkot, sua esposa deu-lhe 10 ciclos e pediu-lhe que fosse comprar algo para seus filhos. Naquele momento estava sendo feita uma coleta na praça do mercado para uma pobre órfã que estava para se casar. Quando viram essa pessoa caridosa, disseram: Aí vem um homem muito caridoso. Você pode fazer uma doação? Queremos comprar um presente para a pobre noiva. O bom homem deu-lhe a eles todos os 10 shekels que possuía. Agora ele estava com vergonha de voltar para casa de mãos vazias e foi para a sinagoga. Lá ele encontrou crianças brincando com um etrogim. O bom homem pegou o saco cheio de etrog e saiu em busca de uma fortuna. Chegando em uma terra estranha, ele sentou em cima do saco de tronco, imaginando o que faria. De repente, ele foi abordado pelos oficiais do rei, que lhe perguntaram o que tinha naquele saco. Eu sou um homem pobre, não tenho nada para vender, respondeu ele. Eles descobriram que estava cheio de etrogim. Que tipo de fruta é essa? Os oficiais perguntaram. Esses são etrogim, fruta especial usado pelos judeus durante Sukkot. Quando os oficiais ouviram isso, eles agarraram aquela sacola e carregaram por todo o caminho até o palácio. Foi então que nosso bom homem soube do que se tratava toda aquela agitação. O rei estava muito doente e foi-lhe dito que apenas as frutas usadas pelos judeus durante o festival de Sukkot poderia curá-lo. Uma busca muito intensa não deu em nada, e quando toda a esperança parecia ter desaparecido, este bom homem chegou com um saco cheio de etrogim, salvando assim a vida do rei. O rei recuperou a saúde e ordenou que o saco esvaziado dos etrogim fosse enchido com ouro. Nosso bom homem voltou para casa ricamente, recompensado pela caridade que prestou durante toda a vida. Todas as segundas e quintas também seguimos com os serviços públicos que ocorrem em todas as comunidades judaicas pelo mundo. Todas as segundas pela manhã, a partir das 9 horas, nós temos as principais bênçãos da manhã, seguida do comentário da segunda aliada Parashá desta semana. Também às quintas-feiras, também ocorre, após as bênçãos da manhã, o comentário da quinta aliá da Parashá compatível de cada semana. A Casa dos Benenos, sim, está contando a história que nunca foi contada. A nossa história, dos Benenos, sim. Por isso, convido você, telespectador, para participar da realização e da manutenção deste programa.
Seja um patrocinador da nossa programação e contribua com este projeto de conscientização dos milhares de brasileiros que possuem uma ascendência judaica e que aguardam um despertar de suas almas. Faça sua doação através dos dados que aparecem na sua tela. Shalom! A Sinagoga Anussim Brasil está no centro de Curitiba, próximo ao Shopping Estação, e pronta para receber você que está se aproximando das práticas e tradições judaicas. Venha fazer parte dos nossos serviços sinagogais e se integrar à nossa comunidade. Faça contato conosco através dos telefones que aparecem na sua tela. Seja bem-vindo à Casa dos Bnei Anussim. A Associação Anussim Brasil indica a você a revista Menorá. Vem sendo editada há 55 anos, com cobertura global em mais de 75 países, com uma nova edição a cada mês. Traz conteúdos judaicos, históricos e atuais, com um editorial moderno e atraente, atualmente, sob a direção-geral do jornalista judeu Ronaldo Gomlevski. A revista Menorá faz importantes coberturas na comunidade judaica em todo o globo, de suas diferentes línguas, cores, culturas e tradições. Como, por exemplo, esta edição que está em minhas mãos e que fala sobre os judeus da Nigéria, muito interessante. Esta edição é o resultado de uma viagem de 25 dias de pesquisas que resultou em 2 edições extraordinárias e um documentário fantástico. A revista Menorá atualmente está fazendo a cobertura do mapeamento feito pelo Ministério da Diáspora, das comunidades e grupos Bnei Anussim no Brasil e em toda a América Latina. Faça agora mesmo a sua assinatura através das informações que aparecem em seu vídeo e receba em sua casa. Eu já fiz a minha. Shalom! Atenção você da Grande São Paulo, que tem origem judaica. A Sinagoga Anussim Brasil está na Avenida Paulista e pronta para receber você que está se aproximando das práticas e tradições judaicas. Venha fazer parte dos nossos serviços sinagogais e se integrar à nossa comunidade. Faça contato conosco através dos telefones que aparecem na sua tela. Sejam bem-vindos à Casa dos Bnei Anussim. E aí, gostou do nosso programa? Faça contato conosco, entre em nossos canais e esteja ligado aqui na próxima semana, neste mesmo horário, às 20 horas, na Top TV, através das antenas parabólicas para todo o Brasil e para a Grande Curitiba, pelo canal 57.1. Esperamos por você na próxima semana. Shalom!